Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta, começando agora na Causa Operária TV. Hoje, dia 17 de setembro, sexta-feira, né? Vamos aqui passar as principais notícias do dia de hoje. E hoje nosso tema central, vamos falar sobre a pesquisa eleitoral aí, que colocou o Lula na frente do Bolsonaro e tudo mais. Mas antes, queria já agradecer a todos que nos esperam aí, nos assistem, e já interagem no chat, e convidá-los a se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo em todas as redes sociais e deixar seu like aqui no vídeo e, principalmente, mandar um super chat aqui para a gente ler, né, e também já contribuir com a Causa Operária TV e também tornar-se membro do canal para você poder fazer uma contribuição mensal, que pode ser a partir de R$ 8,00 por mês, mas também com outros valores acima, podendo chegar a R$ 200 por mês, o que nos ajuda imensamente aí, a desenvolver nosso canal, aumentar nosso alcance e melhorar a qualidade dos nossos programas, né? Estou aqui hoje com os companheiros aí, a companheira Marília Garcia está entre nós. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Reunião de Pauta, e bom dia, Uriel, nosso outro apresentador. Bom dia, companheiros, bom dia a todo mundo que está aqui apresentando comigo, né, os companheiros aqui. Bom dia para todo mundo que está acompanhando e vamos ter um ótimo programa hoje. O Márcio está por aqui também, queria já convidá-lo para falar sobre uma campanha que tem tido entre os direitistas lá no México para retirar as estátuas do Che Guevara e Fidel Castro ali num bairro na cidade do México. Márcio, está nos ouvindo? É isso aí, bom dia para todos e já vamos começar com essa bomba aí, não é? Perdão, é que deu um pequeno atraso. Aqui, essa primeira notícia que nós trazemos aqui é justamente da direita, né? A classe média de direita no México está fazendo uma do Che Guevara, que fica na cidade do México, né? Então, assim, eles alegam que é um insulto, né, às vítimas de Cuba. Vejam bem, né? O pessoal fez a revolução que libertou o povo cubano, mas eles querem tirar a estátua porque acham que essa estátua é uma ofensa às vítimas. E as vítimas da revolução cubana foi a burguesia, os latifundiários, né? E eles propõe tirarem a estátua do Che Guevara da classe média mexicana, né? E etc. Então, assim, onde é que foi parar, né? É exemplo, né? Nós temos nos inspirar em Che Guevara, por exemplo, um exemplo para toda a juventude. Só perseguição. Beleza, acho que o Márcio está travando um pouquinho, mas deu para escutar, né? A questão da direita. Eu queria só salientar, né, que essa política de retirar as estátuas, né, é a política que um setor da esquerda defende aqui no Brasil, né? E a gente vê isso daí sendo usado contra a esquerda, né? Tudo bem que isso é um caso um tanto quanto isolado, né? São estátuas pequenas, se você for ver. São estátuas aí do tamanho real, dele sentado num banco de praça, né, o Che e o Fidel, mas isso é algo que já se volta aí contra a esquerda, né? A gente sabe que já se usou muito de uma política identitária para criticar a Revolução Cubana, falar que ele era contra os LGBT, umas coisas do tipo, né? E essa questão das estátuas já está sendo usada no México contra os revolucionários cubanos. É algo que a gente pode ver acontecer em outros lugares também, né? Eu queria ver se a companheira Marília poderia comentar com a gente sobre a mudança de partido aí da deputada federal Tabata Amaral, né? Que saiu do partido do Ciro Gomes, e ela foi para onde agora, Marília? Exatamente, né? A Tabata do Amaral, ela saiu do partido do Ciro Gomes, do PDT, né?
após ela votar favoravelmente a reforma da Previdência aí, quer dizer, a reforma da Previdência, coisa que estava contrária à orientação geral do partido, que deveria ter fechado bancada no voto contrário à reforma. Ela foi expulsa ali do partido e ficou 2 anos sem nenhuma filiação, e agora, nas vésperas da eleição, né, em 2021, logo antes de 2022, que vai ter eleições, ela se filia aí no PSB, que é o partido do namorado dela também, o João Campos, prefeito aí de Recife. E ela fala, não, acredito em partidos, não sei o que lá, sendo que ela ficou um tempão sem estar em partido, e agora ela só está entrando aí numa legenda para se eleger, né? Lembrando aí que ela é deputada federal no Brasil. Curioso, né? O PSB tem outras figuras famosas que entraram para o PSB esse ano, né? Pois é. Eles estão recebendo aí os grandes esquerdistas aí, que na verdade são de direita, né? Abertamente. Teve o Marcelo Freixo, É, o Flávio Dino, né? Eles vão recebendo aí um pessoal que bastante interessante, né? No caso do PSB. É algo a se comentar com mais profundidade depois, conforme a situação for se desenvolvendo, né? Queria também, o companheiro Uriel podia falar para a gente sobre a questão do Biden, né, que está com aprovação em nível muito baixo, e a análise é que seria devido à questão da piora da pandemia, mas acho que principalmente a crise no Afeganistão, né, Uriel? não, pois é, né, Chico e companheiros? A gente sabe aqui que o Biden está numa crise aí tremenda desde que ele entrou no governo. Está tendo que lidar com a questão da pandemia, teve a questão do próprio Egito, e agora teve principalmente a questão do Afeganistão, que foi uma derrota radical aí para todo o imperialismo mundial e principalmente para o imperialismo norte-americano. A gente viu aí que eles estão perdendo o controle não só do Afeganistão, que é um ponto estratégico de extrema importância e um lugar cheio de riquezas minerais, como eles perdem aí o controle de todo o Oriente Médio. E agora, né, com tudo isso que aconteceu, o Biden, inclusive, admitiu da derrota, né? É uma coisa que a burguesia norte-americana com certeza não gostou e não gosta de fazer, admite a derrota. E agora a aprovação dele, né, tá caindo também por causa de toda uma campanha que está acontecendo contra essas medidas do Biden, né? A gente vê a própria imprensa burguesa fazendo críticas ao governo dele e tudo, e a gente sabe que os Estados Unidos está numa crise gigantesca. O partido está super paralisado. A gente viu com o Capitólio e tudo. A situação lá está completamente instável. E a gente nem sabe se o governo Biden aí vai continuar, né, até o final do mandato. O que a gente vê aqui é que o governo dele está chegando à mesma desaprovação do governo da extrema-direita, do Donald Trump, que já abaixa dos 50% e está se aproximando dos 30%. Quer dizer, dos 40%, né? Como é a desaprovação do Trump. Então é um caso gravíssimo aí para o Joe Biden, e a gente vê a crise do próprio imperialismo, né? Para o pessoal que acha que a crise vai melhorar, que os preços vão abaixar, que vai tudo ficar uma grande maravilha, né? A gente está vendo que a nossa metrópole, os Estados Unidos, no caso, tá indo cada vez pior, né? Um lugar pior. Então é bem possível que piore aqui também, e a gente tem que falar, né? A gente tem que se mobilizar contra essa crise aí. A gente está subordinado a esse país. A gente precisa lutar pela nossa autonomia, pela nossa soberania nacional. É isso aí. Então, a situação é crítica, né? Lembrando também que a desaprovação do Trump foi muito impulsionada, né, pela imprensa burguesa, né, que criticava muito o Trump, batia muito no Trump, né, que logicamente influencia, no fim das contas, na opinião da população, né? Enquanto que o Biden era o candidato do imperialismo, o candidato da imprensa, né? E agora a situação já é bastante diferente, né? Bastante contrária aí a como era na época em que ele foi eleito, né?
Bom, eu queria desejar um bom dia aqui para os companheiros que nos acompanham, né? Companheira Gabriela Pereira, bom dia. Jesus era humano. Monique FC está por aqui também. A companheira Angelina Dias, né? A companheira Renata Diniz acabou de mandar sua mensagem aqui para a gente. Você que estiver aí nos acompanhando, pode mandar uma mensagem no chat, pode interagir aqui com o programa, que a gente está lendo, a gente está ligado, né? A gente vai respondendo aí. Não se esqueça também de enviar sua contribuição através de um super chat, ou então um super sticker, né, para a gente poder já agradecer aqui, né? Acabei de falar e o companheiro Dan Robot mandou aí o seu super chat. Bom dia, camaradas. Um salve desde Taubaté. Está por aí em Taubaté. Muito obrigado. Estamos ao Dan Robot, faça como ele, mande também o seu super chat aí para a gente poder ler aqui, agradecer e tudo mais. Bom, companheiros, vamos entrar aí no nosso tema central, que é o seguinte, né? Saiu aí uma pesquisa do Datafolha, né, que dá que o Lula, o ex-presidente Lula, está à frente do Bolsonaro aí, em todas as simulações, na simulação aí, principalmente do segundo turno, em que o Lula teria 56% das intenções de voto e o Bolsonaro teria 31%, né, mostrando aí que, por mais que se faça toda uma campanha, né, contra o Lula, uma campanha para que o Lula para a terceira via e tudo mais, a situação de polarização permanece, né? A gente sabe, no entanto, que essas pesquisas não são 100% confiáveis, né? Porque, afinal de contas, elas podem ser manipuladas da forma que interessar aí a imprensa e a quem faz a pesquisa, né? Mas ela mostra uma situação bastante favorável para o Lula, né? No entanto, isso não deve ser confundido aí com a situação de que se não se deve lutar pela candidatura do Lula, não se deve lutar para que ele seja candidato, para que ele seja eleito e tudo mais, do ponto de vista da esquerda, né? Não sei se os companheiros gostariam de comentar essa questão da pesquisa. Companheira Marília, tá por aí? Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que, primeiro, o Lula de fato é popular, né? A gente não pode negar isso daí. Quer dizer, a campanha que a gente coloca desde o início, desde a prisão do Lula, desde o golpe de Estado, é exatamente que o golpe de Estado foi dado para prender o Lula, para isolar o Lula. Mas mesmo com o golpe de Estado, mesmo com a prisão do Lula, ele tem grande aprovação entre as pessoas, né? É importante falar também, contudo, que a questão do Datafolha falar bem do Lula é exatamente para se contrapor ao Bolsonaro, né? Quer dizer, tentar tirar votos do Bolsonaro, falando aí que o próprio Lula estaria na frente. Coisa que não impede que depois, mais próximo às eleições, o próprio Datafolha fale que o Dória, que é o candidato aí que agora é identitário e tudo mais, ele fale que o Dória está ganhando as eleições do próprio Lula, que estaria à frente do Bolsonaro, né? Quer dizer, o Dória está com uma política identitária exatamente para concorrer com os votos da esquerda, né, e tirar votos do Lula, que é a questão essencial aí do próprio Dória. Nesse sentido, a gente vê que o Lula é o candidato principal das eleições, mesmo em detrimento do Bolsonaro, que, pelos atos que a gente viu ultimamente, a gente viu que ele tem uma base social, mas ainda assim é uma base social muito inferior à base do Lula, né? E, de fato, a gente vê toda uma mobilização em torno da questão das eleições nos estados, no sentido de tirar os votos do Lula estado a estado, que é a questão essencial aí para uma manobra que vai tentar eleger o próprio Dória, né? E a gente vê aí que o Lula já nunca é 100% segura a questão da candidatura do Lula, né? A gente sabe que do dia para a noite a burguesia pode arranjar
um processo aí para tentar, para um pretexto para impedir que o Lula seja candidato, né? Então nada está garantido nesse sentido, né? A pesquisa é usada aí para bater no Bolsonaro, cuja popularidade relativa aí preocupa a burguesia, né? Diante principalmente dos atos do 7 de setembro, mas o Lula não é o candidato da burguesia, né? Isso é importante que todos tenham em mente. Não sei se o Uriel, você pode Eu falar. acho que vale colocar, né, isso que vocês estavam comentando, que primeiro que a realidade ela é muito óbvia, né? Para a gente que trabalha nos bairros populares ou convive nos bairros populares, a gente sabe que todo mundo ali defende o Lula. Quando você tem uma discussão com alguém e tudo, o pessoal tende aí a defender a esquerda. Finalmente é um negócio muito claro, né? No Lula você podia comer carne, agora você não pode comer carne. Não é uma questão simplesmente ideológica também, é material da própria população. E além disso, né, a pesquisa está colocando isso daí, né? Obviamente a gente não desconfia, né, das pesquisas, a gente sabe que é sempre um jogo de manipulação, mas é uma realidade que é inegável. A população o povo brasileiro está revoltado com o governo Bolsonaro. E a maioria das pessoas aí defende o Lula. Eu acho que isso aponta para uma perspectiva que a esquerda precisa ter, não de confiar aí nas pesquisas e de que tudo vai dar certo para as eleições de 2022, né? Porque, como vocês falaram, tudo pode acontecer e tudo que pode acontecer provavelmente é contra o Lula, né? Que a imprensa burguesa vai fazer, que as instituições da burguesia vão fazer. Então, é capaz de prenderem o Lula novamente, de fazerem toda uma campanha ferrenha contra o PT, contra o Lula, como já fizeram antes, e a gente não pode simplesmente deixar isso nas mãos da própria eleição burguesa. Agora, a perspectiva que deveria apontar é que é possível fazer uma gigantesca mobilização. Se o Bolsonaro fez o ato do 7 de setembro, a esquerda deveria fazer um ato com o dobro do tamanho. E para isso acontecer, uma questão fundamental é a presença do Lula no ato, e que o Lula convoque os atos também. Né? A gente considera que é de extrema importância que isso aconteça, justamente porque a radicalização dada na população é essa, é Lula ou Bolsonaro. Ninguém tá nem aí para Boulos, para Ciro, para Dória até, né? A gente viu o fracasso aí do ato da terceira via, e se a gente quer ter algum desenvolvimento aí da situação à esquerda, alguma vitória, por assim se dizer, a gente depende dessa mobilização, né? Não dá para deixar essas pesquisas aí definirem o jogo político, né? Até porque elas não definem. O que você acha, Márcio, da questão aí do Lula, da questão das próximas eleições? O que você vê aí na sua visão? Não sei se o Márcio me ouve. Tá por aí, companheiro? Márcio, Roberto. Acho que o Márcio está com problemas técnicos, companheiro. Eu acho que é a distância geográfica. Porque ele está lá na Bahia, é muito longe daqui de São Paulo. Então, a minha voz tem que viajar muitos quilômetros para chegar Chico, Desculpa. Perdão, Márcio. Aqui tá um atraso bastante grande, aí... Beleza, então comenta aí a questão do Lula pra gente. Eu acho que... Não sei se o Márcio nos ouve. Eu acho que uma coisa que eu posso complementar aqui é que a situação ela evolui de tal maneira que o pessoal já quer dar um golpe no próprio Lula, né? Você vê que essa pesquisa aí, mesmo sendo favorável, Acho que o Márcio travou. Bom, companheiros, vamos seguir em frente. Depois, qualquer coisa com o Márcio voltando, ele pode comentar mais, né? Vamos rapidamente falar sobre a questão
da pressão aí em torno da questão do problema do apagão, né? Existe toda uma discussão aí na imprensa burguesa de que as represas das hidrelétricas nas regiões sudeste e centro-oeste do país operam num nível baixo e tudo mais, né? E já ameaçam a população aí com um apagão, né, Marília? Exatamente. A gente vê aí que, segundo as notícias, né, a gente está com um nível abaixo do pré-apagão, o nível das reservas no Sudeste e Centro-Oeste abaixo do nível de pré-apagão, quer dizer, mostrando aí que a gente tem 20,8% de armazenamento das reservas aí das principais dos principais centros de retenção de água, quer dizer, Água Vermelha, Marimbondo, Nova Ponte, Emborcação e Itubiara são as principais represas desse ciclo, né, do Centro-Oeste e do Sudeste, que estão abaixo aí de 12% do nível de água, tendo dificuldades de gerar energia, inclusive, com problemas aí para a produção de energia. Quer dizer, a gente vê toda essa questão das questões naturais, né? Mas eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar é exatamente que todos esses problemas são previsíveis, quer dizer, a gente não deveria ter esse tipo de problema de ter baixas de energia ou qualquer coisa do tipo por conta das questões naturais, exatamente porque o Brasil é cheio de rios, é um país continental que tem diversos locais aí com regiões chuvosas, enquanto outras regiões estão mais secas e tudo mais. A própria usina de Belo Monte, que geraria uma quantidade enorme de energia, que finalmente foi um motivo de campanha contra o governo Dilma, né? Exatamente para conter essa própria produção de energia. Quer dizer, a gente vê aí que, inclusive, a Belo Monte, eles falaram, vai alagar uma reserva indígena e tudo mais. Mas eu acho que a questão essencial é a seguinte: os índios, eles precisam ter condições de vida, eles precisam ter um local para morar e tudo. Isso daí é inegável. Mas não é essa a questão essencial do problema de Belo Monte. A gente vê aí que essa campanha foi feita exatamente no momento em que a campanha contra a Dilma era enorme, exatamente mostrando aí que, de fato, a gente poderia ter uma série de outras usinas hidrelétricas no país para fortalecer aqui o fornecimento de energia para o Sudeste, para as regiões que mais precisam de energia, mas a gente vê toda essa demagogia, toda essa questão. Agora a gente vê também a privatização das hidrelétricas, né, das empresas de energia, dificultando toda essa operação de fortalecimento do sistema elétrico. Né? Quer dizer, em vez de fortalecer a empresa estatal, a gente vê aí que há um enfraquecimento geral dessas empresas, possibilitando que haja, inclusive, apagões, né, que é uma coisa absurda no Brasil. Não, isso sem falar, né? Eu não sei, é viajar um pouco falar disso, mas é para mostrar como a questão não tem nada a ver com problemas naturais, é um problema de impedir o desenvolvimento do país, né? Que em 2015 a gente viu que a Operação Lava Jato prendeu o almirante Otton, que era um importante pesquisador da energia nuclear no país, né? Que é um meio de geração de energia que poderia muito bem ser usado pelo Brasil, é usado, né? Mas em baixa escala, né?
E a Lava Jato, que representa os interesses do imperialismo, prendeu o almirante Otton, que é considerado aí o pai da questão do programa nuclear brasileiro, né? Então, a gente sabe que o problema da energia é colocado aí como falta de chuva, é isso, é aquilo, é a mãe natureza, é São Pedro, que quer deixar todo mundo sem luz, mas, na verdade, é toda uma ofensiva aí contra o desenvolvimento nacional, né? Que leva a essa situação. Se você procurar notícias aí, principalmente em cidades mais no interior, aqui de São Paulo e da região sudeste ou centro-oeste de um modo geral, já há queda de energia em diversas cidades, né? A gente ouve falar que cai a luz aqui, cai a luz ali, fica dias aí sem luz, algumas regiões. Então a situação já é bastante complicada aí. Isso por conta de um problema da política da burguesia para a questão da energia no país, né? Bom, seguindo em frente, eu acho que isso seria uma questão importante, não sei se o Márcio está por aí, eu vou introduzir o problema, se ele estiver nos ouvindo, se estiver funcionando a conexão dele, ele pode intervir, mas é o seguinte, né? A comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei chamado antiterrorismo, né? A discussão desse projeto vai seguir para plenário, né? Mas é uma lei proposta pelo deputado Sanderson. Não, aliás, a lei não foi proposta por ele, mas ele fez um relatório favorável ao projeto de lei, né? O texto original da lei é do deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, né? Um bolsonarista aí, que com esse tipo, a lei antiterrorismo nos remete aí a termos muito usados na ditadura militar, né? A questão do terrorismo foi usada como se diz, pela própria gestão do governo norte-americano nesse período aí de guerra contra o terror, né? Em que diversas direitos individuais aí da população, direitos democráticos da população foram infringidos, né? E é esse o projeto que se tem aqui no Brasil com essa nova lei, né? A lei antiterror e tal, que segue aí para análise do plenário da Câmara, né? É uma questão bastante complicada. Bom, companheiros, vamos já encerrando. A gente poderia falar mais disso daqui, mas nosso tempo já está acabando, né? O Reunião de Pauta volta aí na segunda-feira, né, às 9 da manhã. Queria agradecer a todos que estiveram aqui no chat, que interagiram conosco, né, e convidá-los aí a assistir amanhã o programa da análise política da semana, né, que é o programa mais popular aqui do nosso canal, e lembrar que nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Bom, companheiros, bom dia, queria agradecer também aos apresentadores, companheiro Uriel, Márcio, Marília, né? Bom dia para todo mundo. E a gente se vê na segunda-feira. Tudo bem? Maravilha. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia e até lá.